Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365, Aberturas de Tarô. A gente está enveredando por algumas aberturas, assim, eu diria bem complexas, não é bem a palavra, não, 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 não. Eu diria que como eram, assim, lá no princípio. O livro da Irene me faz retomar alguns momentos da minha história com o tarô, muito moça, onde o tarô era um segredo, era algo realmente do oculto, era algo que não se conversava com facilidade com qualquer pessoa, não era aberto, não estava nos reels, né? Era algo extremamente velado. De toda forma, um dos primeiros conjuntos de livro, né, a literatura primeira que eu vou abraçar, indicada até na época pelas donas da loja, da livraria que eu frequentava, de assuntos esquizotéricos, da época, que era a Zipac. Então, assim, nesse lugar, elas me indicaram dois livros que na época eram considerados duas pérolas, duas joias, para quem estava enveredando pelo caminho do tarô, sobretudo sozinho. E pasmem, esse é um livro, dois livros, esse é um autor que eu só vou realmente começar a compreender quem era ele ou o que foi e tal, muito tempo depois. Num primeiro momento, lê-lo, nossa, foi a famosa trombada com a literatura que está muito à frente ou muito aquém da minha capacidade de compreensão do tarô naquele momento. É como se eu entrasse por dentro de uma loja de conhecimento com alguém falando um mundaréu de coisas que eu não tinha ainda nem noção, nem de número, de cabala muito menos, a parte astrológica, a parte meio mágica ou meio transformadora, enfim, tinha muito conteúdo, eu era muito moça e aquilo tudo ficou meio que difícil de compreender. Eu vou reabrir esses dois livros em 2003, mais ou menos, né? Então, veja, a gente está falando de 1988, 89, 90, pula, tuf, dá uma pulada boa aí, e eu vou voltar a estudar através dele com um grupo de alunas e fazendo o caminho, fazendo uma jornada em 2003, 2004, por aí foi. E aí, nesse instante, é que eu vou retomar, vou olhar de novo para esse trabalho dele, e hoje eu abri, que eu estou procurando umas coisas, né, refrescar a memória, e aí abri exatamente no primeiro grau de ouros, as de ouros. E nesse primeiro grau de ouros, ele coloca, isso é um anexo prático, tá? Do livro dos Arcanos Menores, de Gom. A gente apelidava Gom porque a gente não sabia qual era o nome e ninguém dizia. Aí um dia, claro, né, eu tenho que agradecer demais ao site do Riema com o Clube do Tarô, porque aí lá tá Gregory Otonovich Mebis, de 1869 a 1930. Olha isso. Um rosacruciano pré-revolucionário russo, que não vai conseguir atravessar dali, né, para Xangai, que eles falam muito dessa loja em Xangai, que deve ter sido uma resistência ao processo revolucionário da época, ou não sei, ou conseguiram ficar por um tempo, e depois, toda a literatura que nasce com essa assinatura do Geomeb são dos seus alunos e de seguidores importantes que conseguiram se livrar, né, da Revolução Russa e chegar em outro lugar do mundo e editar o que tinham na mão. Diz o seguinte: desenvolvimento do princípio autoconsciente, primeiro grau de ouro. O melhor método para desenvolver em si o princípio autoconsciente e dar na própria vida um papel predominante ao seu verdadeiro eu e procurar lembrar-se dele em todas as manifestações da vida, aprender a ouvir a sua voz, além das vozes geralmente mais fortes de todos os outros pequenos eus, avaliar cada uma das últimas e conscientemente escolher entre elas, seja rejeitando, seja aproveitando de cada um. Isso é algo mesmo de caminhada, jornada de autopercepção.
percepção de autoconhecimento. É quando você começa a ter uma orientação que te diz: oi, sabe essa mente que mente? Então, tem uma parte dela que fala coisas muito importantes sobre você mesmo e que muito possivelmente seja o seu verdadeiro eu. Como você fica dicotomizado, distanciado, né, apartado desse eu verdadeiro, quase que uma vida toda, ou se não for a vida inteira, os outros eus, que são emprestados de 10 milhões de lugares, são a poluição mental que a gente tem falando com a gente 30 milhões de coisas que nem são da gente mesmo. Hoje, eu diria que esse mundo dos pequenos eus, ele é um mundo farto, grande e que te engole com muita facilidade. Mas será que é possível para você sentar na frente de um ás de ouros, respirar profundamente, umas 4 respirações, ficar apenas olhando para ele e fazer uma pergunta sincera para dentro de si mesmo? Afinal, quem sou eu? E esperar uma resposta e anotar o que venha, prestar atenção nessa fala interna e escolher mesmo. Ah, eu sou Fernanda, sei, mas quem sou eu mesmo? E isso pode ir trazendo informações de você para com você mesmo muito, muito especiais. Bom, devo dizer que eu resolvi abrir isso daqui, e aí vou me lembrar, claro, de já ter levado, então, pessoas junto comigo nessa jornada que é o livro marrom dos ensinamentos, né, do G.O. Mebs, sobre como desenvolver a sua própria sabedoria, como desenvolver o seu próprio eu. E isso é bem bacana. Todos os exercícios ajudam os alunos a irem conectando-se com os arcanos. Essa também é uma mecânica que eu me valho até hoje para mim e que sempre recomendo. Ah, e hoje a gente tem uma facilidade incrível, né? Vai lá, imprime o Arcano X, no caso aqui, imprime o As de Ouros, de Marselha ou o Rider-Waite, não importa. Na verdade, nesse momento, não importa. Imprima um As de Ouros do seu gosto, de preferência PB. Pega umas canetinhas que estão na última moda comprar canetinha, não é? Mas eu sou da turma do lápis, do lapiseira, e vai colorir esse As de Ouros. Porque uma coisa que ele me ensinou, ninguém mais me ensinou, é que se a gente não faz as pazes com o As de Ouros, com a materialidade, com a realidade, como ela é, do jeito que é, a gente não tem base para caminhar e acertar as outras forças, ou os outros brinquedos do mago. Inclusive, aqui ele tem um pedaço onde ele fala: vamos lembrar que os 4 naipes, os 4 forças, os 4 elementos, as 4 ferramentas são os 4 brinquedos do mago. E o mago é você. Então, você vai fazer o que com essas 4 ferramentas? Como é que você coloca essas 4 ferramentas azeitadas, funcionando e te proporcionando ah, saúde, solidez, como no caso de ouros, e uma vida material pelo menos farta minimamente, como é que você está mantendo aí o seu as de espadas, o seu intelecto, a sua mente, o seu conhecimento, a sua fala, a sua comunicação? E como é que você está mantendo os teus sentimentos, as tuas emoções, as tuas relações, os seus relacionamentos, as de taças? E como é que você está com isso, tendo vontade, né, disposição, fogo, energia, juventude, coragem para seguir o seu propósito as de paus, né? Esse é um caminho muito importante de entendimento. Não basta um mais do que o outro, porque um não é mais do que o outro. E aí, talvez, na nossa caminhada de 1909, com um baralho que ficou mais famoso, foi mais disseminado, né? E que é um baralho diferente do baralho do Gom, mas aparentemente muito próximo, a não ser pelo fato de que ele manteve de que a justiça é 8 e a força é 11, que são as grandes diferenças, acredito eu, entre a cabala inglesa, a cabala francesa e ele como russo, aquilo que ele seguia como cabala russa.
De toda forma, para mim, na hora que a gente vai falar desse mundo complexo aí de cabala, hebraico e tal, eu ainda sou fã dele. Eu ainda sou fã do que ele traz, me faz mais sentido. Mas isso é uma escolha pessoal. E é isso. Estamos aqui, então, para uma abertura de uma terapeuta que construiu uma cruz celta. Então a gente vai estar fazendo. Ah, cruz celta, né? Nossa, pelo amor de Deus, né? É que nem mamão com mel, né? É, parece, mas não é. Que não, porque ela trouxe uma cruz celta dentro do livro dela, de 1994, expandida e com algumas diretrizes um pouco diferentes de uma cruz celta clássica. Ela também traz a cruz celta clássica, mas a gente viu cruz celta clássica no começo da caminhada do 365. Agora está na hora de trazer aquelas que a gente não viu, né? Algumas, pelo menos, que a gente não viu e que não sejam por demais as gigantadas que não cabem na mesa. Tem algumas, né? E nessa abertura, então, ela tem um tema? Não, você pode colocar e eleger um tema ou uma pergunta para ser aberta, né, para ser utilizada. Eu estou falando dos quatro naipes, dos brinquedos do mago, mas ela propõe nessa abertura que a gente trabalhe só com arcano maior. Fiquei um pouco chateada. É gozado, né? Quando você acaba saindo desse mundo antigo, onde só os maiores eram os respeitados, e você aprende aí colocando os pinguinhos nos is com os arcanos menores, fica meio chato não usar a turminha, não é? Eu criei aquela coisa, não, eu criei amizade, agora eu estava querendo usar todo mundo, ainda mais numa abertura de 22 cartas, mas eu quero chamar um pequeno alerta. Quando a gente tem uma abertura de 22 cartas, a gente tem uma abertura onde a gente vai usar todos os arcanos maiores. Simplesmente todos. Ah, meu Deus! E aí, como é que faz? E aí eu vou ter que realmente perceber qual é o arcano que está em cada ponto. Vou olhar para isso, ver quem está mais perto, quem está mais longe. Eu vou estar percebendo um pouco da minha jornada, da minha caminhada pelos arcanos, mesmo não sendo exatamente uma abertura do tipo ou de cunho adivinhatório, é uma abertura de cunho de autopercepção ou de conexão aconselhadora ou terapêutica, né, de bate-papo, reveladora, sempre é. Então vamos ver se a gente dá conta, não é? Bom, de toda forma, se você está chegando aqui agora e tem gostado da prosa aqui do 365 e do meu canal, seja bem-vindo para fazer parte dele. Se inscreve no canal e vem fazer parte das minhas conversas diárias por aqui. Para aquele que já está caminhando comigo, sempre no meu coração, essa turminha bacana que vem caminhando comigo, certo? E para vocês todos, gente, aquele joinha e o compartilhamento de cada vídeo, ou do vídeo que você gostar mais, tá tudo bem, mas ajuda pra caramba a gente poder botar o projeto caminhando, crescendo, sabe? Que nem colocar fermento no bolo, não, é fermento de pão. É fermento daquele pão que é fermentação natural e que você tem que dar uma focaccia, porque tem que demorar, né? É uma coisa morosa que vai sendo construída. Que vai fazendo bolhas, e eu acho ótimo. Né? Um pouquinho de alecrim, sal grosso em cima. E vamos pensar que tem jeito da gente ficar mais próximo do que um WhatsApp? Acho que não. Então, a gente também tem uma turminha lá no WhatsApp do 365, aonde a gente vem conversando, fica mais próximo, as perguntas são mais diretas, eu também posso dar respostas mais completas, mais diretas também, mais rápidas, coisas que às vezes aqui no YouTube encalacra, né? Do tipo, eu quero botar um link, quero botar outro material e tal, não é tão simples assim. Então, te convido a fazer parte do 365, abertura de tarô lá do WhatsApp. Basta você seguir o link aqui embaixo, o link no alto do canal, e a gente se vê do outro lado. Né? E vai agora que é para não esquecer. Muito bem. Então, vamos seguir para a jogada? A jogada de hoje é bem bacana e tem uma pegada, como eu estou falando, né, de muitas cartas, de ser um método arcanos maiores pela autora. Eu não sei se eu vou aguentar. Então, a gente vai estar com a Cruz Celta expandida, 21 cartas, numa semana de roda fortuna. Então, eu estou dando uma mexida, assim, né, na roda.
Então, essa crucial está baseada no modelo da Irani Gade de 1994, adaptada para leitura terapêutica e arquetípica, uma leitura mais intimista, mais de conversa, de autoleitura. A preparação, né, ela não tem nada de novo a não ser a própria cruz expandida, então, com mais cartas. Utiliza-se apenas os 22 arcanos maiores. E o embaralhamento em toda a sucessão de aberturas da Irene, ela coloca isso como muito importante. O momento do embaralhar, o momento em que você põe no foco mental e nesse procedimento de mudança de estado de consciência pelo embaralhamento, né? Você vai colocando ali a tua intenção, você vai colocando ali o que eu quero olhar, você vai realmente entrando, né, num transe para poder estar olhando as cartas, que são retiradas depois de um forte embaralhamento do topo do baralho. Então, assim, pode embaralhar, pode cortar, vocês vão ver, eu vou fazer exatamente como ela diz, que é também como eu aprendi, né? Você não fica escolhendo no meio do deck, sabe? Inclusive, assim, eu lembro que a dona Clarice não deixava nem a gente pôr nem relar no baralho dela. Então, ela que embaralhava, ela que cortava, como eu também hoje, basicamente, sou eu que embaralho, eu que corto, eu que ajeito. E muitas das aberturas eu vou pegar as primeiras cartas, é a primeira conversa, né? Eu acredito nisso. E aí a gente pega as 10 primeiras cartas para organizar a cruz no seu contexto conhecido, todas elas viradas para baixo, fechadas, e depois a gente expande conforme o desenho. Lá vamos nós para o desenho. Deixa eu me tirar daqui para não atrapalhar lá, porque o desenho fica um pouco complexo, para não dizer que fica confuso, mas eu acho que vocês vão conseguir. Conseguir, vocês conseguem também. Talvez eu devesse ter mudado um pouquinho a cor. Vou fazer isso, volto já. Tcharam! Então, assim, né? A gente é aquele povo, assim, vamos lá e vamos fazer. Porque na hora que eu olhei, eu falei, nossa, Fernanda, você deixou a confa aqui, uma confusão. Quem olhar vai se perder inteiro, né? Minimamente colore isso daí. Não, não tem. Bom, vamos lá. Né? Coisas da vida. Então, vamos começar como uma cruz celta, as primeiras 10 cartas, correto? Só que com algumas percepções um pouco diferentes do que da cruz celta tradicional. A carta 1 é o centro das energias interiores, o meu núcleo íntimo, forças internas. A carta 2 é o centro das energias exteriores, influências do ambiente, da sociedade, do mundo do lado de fora. A carta 3 cá embaixo, é a necessidade e desejo, aquilo que, digamos assim, as bases, né, as camadas que estão por baixo da minha vontade, do meu querer. Carta 4, talentos e faculdades, que eu já trago, né, o que auxilia e as oportunidades. A carta 5, os pensamentos, ideais e ambições, que está lá em cima. E a carta 6, a tomada de decisão, né? O que é melhor decidir, como melhor usar a ação prática. Na carta 7, a autoimagem, como é que eu me vejo e me entendo. A carta 8 é a imagem social, como é que o mundo me vê e me entende. Na carta 9, a lição aprendida, o aprendizado que eu estou tendo a partir da própria leitura. E na carta 10, a síntese, o desfecho provável. Aí a gente vai para a expansão. Qual foi a expansão? Ela começa, na verdade, com a carta lá de cima, né? A carta 13 e a carta 14, não com a carta 11 e 12. Se eu for pensar bem, né? Mas a gente vai começar lendo pela 13 e 14, como ela colocou, que são as camadas adicionais que revelam complexidades do querer, né? Que estão acopladas à carta 3 das necessidades. A 15 e 16 são as expansões dos dons inconscientes ou ocultos ligados aos talentos e faculdades. Na carta 5, tem os pensamentos, ideais e ambições, e está lá 17 a 18, com intenções mentais ocultas, projetos ainda na gestação. Aí na carta 11 e 12, que está ligada à tomada de decisão e a um pouco de futuro da carta 6, é as nuances dessa escolha, ou os riscos, né? O que mais me traz. Então, o resultado lá em cima da 10, que é o desfecho provável, ele está conectado
a carta 11-12, da expansão de decisão, a 13-14, da expansão do desejo, da 15-16, da expansão do talento, e da 17-18, da expansão do pensamento. Né? Então, a gente pode dar uma olhada nessa turma toda e não perder o link, a conexão, que eu acho bem importante ser mantida. Para finalizar, que são as cartas em roxinho, então, a cruz celta original, em 10 cartas, são as verdinhas. As expandidas, as expansões, são as em laranja. E as transcendentais, tipo, conversa mais profunda, mais psíquicas, ou de terapeutizar ou conversar, são as cartas 19, 20, 21 e 22. Na 19, como é que está a minha energia feminina, que eu posso estar conversando com uma energia yin, como eu posso estar conversando com uma energia da minha mãe, que é a receptividade, a nutrição, o inconsciente. Aí na carta 20, a energia masculina, Yang, pai, ação, proteção e consciência. Na carta 21, as limitações e obstáculos, o que prende, entrava, desafia, né, os medos, as angústias. Na carta 22, as possibilidades ocultas, a força espiritual maior, o segredo, ou aquilo que realmente é mais difícil de ser revelado. A gente vai estar conversando com os arcanos maiores, lembram disso? Existe dentro desse caminho mais esotérico do tarô a percepção de que quando conversamos com os arcanos maiores, conversamos com portais ou chaves ou caminhos que levam a nossa conexão com as divindades maiores, né? Com os arquétipos maiores, com um mundo mais arquetípico e, por isso mesmo, muito mais profundo e muito mais complexo. E que quando a gente trabalha só com os menores, a gente está trabalhando com os arquétipos menores, ou subarquétipos, ou mistura deles, ou até da nossa materialidade e compreensão, ou com símbolos e signos, e que por isso mesmo está mais próximo da vida do homem, da vida do dia a dia, das coisas mais factuais e não tão filosóficas. Fica aí, né, a dica de que ela entendeu que essa abertura dessa forma tem uma pegada bem mais do tipo transcendental, né, e assim vai. Bom, espero ter dado um tempo bom para vocês fazerem a cópia, mas tudo bem, copiem, vamos colocar lá no diário de bordo, para a gente poder, então, estar seguindo para aquele lugar que a gente gosta muito aqui também, que é, vamos seguir para o jogo, né? Bora jogar? Porque pegar a abertura, a gente tem. Aparentemente parece fácil, né? O que fica difícil é quando você coloca na mesa e você tem que treinar a leitura. Então, outra coisa aqui também, fica a dica aí, né, gente? Tarô é jogo, bora jogar? Então vamos lá. Muito bem, é mais ou menos como qualquer jogo. Se você não joga, você perde o traquejo. Se você joga, você ganha mais habilidade, mais confiança. Hoje eu trouxe de volta o meu primeiro número um, meu number one pequenininho. Por quê? Porque é muita carta, né? E vai todo mundo daqui. Vou fazer como ela está indicando, né? Então, vou seguir a reza do chefe, segue o chefe, que é exatamente a coisa do vamos trabalhar para canos maiores. Eles estão embaralhados, mas a gente ainda pode dar mais um toquinho, certo? Posso fazer, como ela fala, embaralha 3 vezes, corta, né? Faz tudo direitinho. E aí vamos pegar o quê? Daqui de cima. Eu não vou abrir leque nenhum. Então a gente começa as primeiras 10. Então, como é que é a primeira 10 mesmo? Olha, fazendo uma cruz celta bem normal, ó. 3, 4, 5 e a sexta. Aí a gente vem pela 7, deixa eu ver aqui, isso, 7, 8, 9, 10, certo? Essa é a cruz céltica clássica. Aí a gente começa o processo de expansão, que começa por aqui, tá vendo? Eu estou pegando as cartas de cima. Então, é no embaralhamento que se deu a organização de como vai ser. Deixa eu baixar um pouquinho aqui a minha jogada, ou subir um tantinho aqui também, não é? Um, dois. Então, esses são os trios, certo? E aí a gente começa daqui, ó, 19, 20, 21, 22, acabou.
Não tem mais carta na mão, tá? Tá todo mundo aqui, tá parecendo tabuleiro, labirinto, jogo do louco, não é? Então, nós vamos agora começar o processo da leitura. Eu espero que você tenha, né, separado contigo como ela trouxe essa leitura, o entendimento dessa abertura. Então, a primeira carta é o centro das minhas energias interiores. Fernanda, o que que você está pensando ou pensou para essa abertura? Então, eu pensei na minha vida. Estou deixando ela um pouco aberta, né? Até porque eu não teria uma pauta especificamente para mim nesse momento. Deixei aberta como, vamos lá, vamos ver o que que temos do oráculo para mim hoje. Então, a primeira carta, olha que legal, adoro quando é isso, gente, né? Então, assim, fica aí para todos que me conhecem o que significa uma temporada de torre. Temporada de torre, olha, centro das energias internas, o núcleo íntimo, as forças internas estão passando por uma grande transformação, porque desde o começo da semana, a minha vida externa, vamos até ver como é que está a externa, que aqui não é no negativo. Eu vou colocar uma do lado da outra, porque ela trouxe como centro das energias interiores e centro das energias exteriores, as influências do ambiente e o lugar interno. A torre é aquela que minimamente tira você da zona de conforto e diz: meu bem, você vai fazer o quê se eu chegar aqui, né, e desmontar o teu sossego? Por qualquer atividade. Isso pode ser uma atividade de estourar o cano, de enchente na casa, né, de cair a laje, de pegar fogo, de NP circunstâncias. Acabou a luz, ficou sem internet, o pneu furou, tudo isso são pequenas torres. Então a gente não precisa ficar esperando a tsunami, do tipo tamanho gigante chegar até aqui uma tsunami precisa ser o fim do mundo, né? Estou muito longe. Então, definitivamente, quando a torre aparece, ela já tinha sinalizado em aberturas anteriores, mas ela esqueceu de me avisar que ia ser na segunda-feira, que ia ser um incêndio do tipo criminoso, né, na mata de reserva do lado da minha casa. Esqueceu de me contar os detalhes de como ia ser me tirar desse lugar de conforto interno, né, e construir mudanças importantes a partir daí. O centro de energia exterior, as influências do ambiente, apesar de tudo, estão muito legais, porque a gente está falando a verdade, nada mais que a verdade, todo mundo se juntou, se uniu, está conversando, né? Estamos parça, um apoiando o outro, olha que legal. Então, definitivamente, há males que fazem bem, né? Mesmo que a gente não goste deles muito, não. E isso gera grandes transformações internas. A cada movimento que a vida, né, joga assim na cara da gente, a gente tem uma oportunidade de crescimentos e etc. Bom, como eu não fiz pergunta nenhuma, ela está me avisando que ela está, né, desconstruindo, estou numa fase de desconstrução interna, o que dá um cansaço louco, físico e não físico e extrafísico, mas estamos num momento de revelações. Maravilha. Aí a gente vai para a carta 3. Veja que no movimento dessa cruz, e de boa parte das cruzes clássicas, né, o 3 é uma descida, porque ele está mostrando os desejos, as bases. O que que eu vou abrir primeiro? Eu vou abrir primeiro a cruz. Vamos falar as coisas separadas, que é para a gente não ficar tudo confuso. Olha que legal. A base de tudo que está acontecendo é uma questão do karma. É uma questão do julgamento, é uma questão coletiva, é uma questão que inclui muitas pessoas, muitos passos, muitos movimentos, muito ação e contração, né? Temos várias camadas, mas a gente vai ver como é que estão as camadas adicionais depois. Eu prefiro ficar com essa primeira leitura de que aqui as necessidades e os desejos são de julgamento, de acertar as coisas, né? E várias revoluções internas. Gosto demais do julgamento, para lembrar que não julgueis para não ser julgado. Sempre vi essa frase, então eu vou usá-la. E a gente vai lá para os talentos, para as faculdades. Quem tem pressa come cru e frio ainda, ou quem depende da forma de pensar. Mas olha que bonitão esse eremita, dizendo para mim assim: olha, o maior talento que auxilia aqui, o que está ajudando, é que devagar se vai ao longe, com muita discrição, um passo de cada vez, e no silêncio e na tranquilidade,
a gente deva conseguir devagarzinho chegar a alguma solução, a algum benefício de tudo que está acontecendo. Maravilha. Aí, talentos e faculdades, né? A gente vai para os pensamentos, ou os ideais, o que, que realmente se ambiciona lá em cima. Então, eu vou trazer a carta que está aqui, que é a Imperatriz. A Imperatriz quer mais é que tudo fique bem, né? Que as coisas se resolvam, que todo mundo volte a ser como era antes, de que a vida se normalize, que haja alegria, felicidade, expansão, prosperidade. Esses são os ideais e as ambições maiores de viver bem, de estar bem, né? Então, acho que aí tem algo importante também para mim. Qual deve ser, ou qual será, ou qual tenderá a ser a tomada de decisão? Não está montada, não tem uma tomada de decisão estabelecida. Por que que não? Tem ainda escolhas a serem feitas. Então, não é bem que já tem uma decisão, tem ponderações e escolhas a serem feitas, né? Assuntos para serem realmente pesados, observados, e aí tomar uma decisão depois da outra, e sim, usando o meu livre-arbítrio para poder fazê-las. Então, vai estar mais na mão do meu livre-arbítrio as decisões a serem tomadas do que na mão do destino, aparentemente, dentro da cruz, como ela é. Se eu entender aqui, né, como carta 7, como eu me vejo, como alguém que tem força, que tem poder, que tem capacidade de atuação, né, e a Bela e a Fera dentro de mim estão conseguindo compor tanto cabo de guerra levando para a gangorra. Aí, do lado de fora, muita gente sabe que eu existo, também tá bom, não tem problema não com essa questão toda. Claro, né, o assunto está muito mais na rua e não necessariamente traz uma visibilidade, não é? Então, a imagem social é uma imagem social migrante. Ela vai, talvez discreta, ou daquela que é caminhante, ou do tipo, lá está a Fernanda de novo andando nisso ou naquilo. Pode ser, e tudo bem. Lição a ser aprendida, de que a justiça dos homens muitas vezes é morosa, muitas vezes é falha, e que a gente tem que aguardar que tudo se encaixe, né? Então, não adianta a gente simplesmente também desistir, que a gente possa colocar na mão da lei o que for da lei, e que a gente possa aguardar o que pode ser feito de forma legal, né? De forma real. E, por fim, não é a lição, o resultado, a síntese, não podia ser uma carta melhor, que é uma carta que normalmente já sozinha inclui os quatro cantos, os quatro elementos, as quatro forças, as quatro ferramentas do mago, e me diz que nós chegaremos a um resultado satisfatório, bom, onde esse assunto vai chegar a um fim, onde as coisas tenderão a receber lá no finalzinho o the end, né? Game over, do tipo vai acabar. Já tem um olhar para isso, porque o próprio mundo, então, todo o movimento global em volta, né, tende a isso. Também significa, se eu puxar ainda mais para mim, que eu posso ter toda essa força, mas que a minha imagem social ainda está numa fase de migrar, ou de caminhar, ou de seguir de alguma forma, de um tempo anterior para o tempo atual. A gente tem que aprender, eu tenho que aprender a lidar com as regras do jogo da vida, né, que são como são e que não necessariamente sejam as regras que eu gostaria que fossem, e que eu estou numa fase de conseguir bons resultados, né, já que a gente tem um mundo lá na frente. E a gente vai dar uma olhadinha na minha capacidade de decisão com esse querido, não é, senhor enamorado. Então, vão ter escolhas com mediação, com temperança, com tranquilidade, com pensar direito, tanto quanto vão ter decisões do tipo da Odesse. Então, eu vou ter realmente que olhar entre o anjo e a besta, vou ter que tomar decisões importantes através da ponderação, mas em alguns momentos vai ter que ser do tipo, então, a gente bate o martelo aqui, né? Vão ter decisões fáceis, maneiras, mediais, e vão ter decisões difíceis, poderosas e complicadas, né? Que eu possa melhor saber o que fazer com as duas. Deixa eu não fazer assim que eu ia fazer, que aqui eu tenho o carro e a sacerdotisa. Então, assim, se eu pensar na expansão do que eu desejo,
né? Eu desejo que as coisas sejam julgadas, avaliadas e etc., mas desejo que isso seja feito com rapidez, com prontidão, e a própria papisa dizendo: olha, essa rapidez e essa prontidão no teu desejo é legal, mas não é assim que vai rolar, não. Porque a própria papisa diz: olha, vamos ficar mais quieto, vai andar de outro jeito, a gente pode fazer as coisas de uma forma mais discreta, não é? Ficou velado aqui. Então, claramente, o próprio julgamento não é um arcano de velocidade, o carro está tentando colocar velocidade, né, nesses desejos, nas faculdades, no que a gente põe. Então, não vai rolar com tanta velocidade, não. Não vai ficar totalmente parado, porque o carro está aqui, mas a gente tem vamos assim dizer, né, velocidade de cruzeiro, que é para não perder o voo no meio do caminho, nem o navio no meio do mar. Tá bom. Aí a próxima, que é a expansão dos talentos, né, que é olhar a parte do que eu já tenho, ou do que seja mais fácil, e aí com isso a gente pega os talentos e faz alguma coisa de bom com eles. Tá bom. O que que a gente vai olhar aqui, que é junto da 4, né? O que que a gente faz aqui? 3, 4. O que que a gente faz aqui? Com uma roda da fortuna dizendo que haverão oportunidades para colocar os meus talentos em ação, né? E o próprio imperador dizendo os talentos mais poderosos que você tem na mão, mais teimosos que você tem na mão. Você vai usar os seus talentos de autoridade em muitos momentos, e em outros de adaptabilidade, flexibilidade e mutação, que é da roda. Maravilha, tá bom. Aí eu vou para o lado de cima, duplinha lá de cima, vai estar ornando a minha imperatriz, são as expansões do meu pensamento. A imperatriz traz para o pensamento otimismo, capacidade de superacreditar, ter fé de que as coisas vão para o melhor lugar, vai dar tudo certo. A estrela diz: também concordo. Eu acho que tem mais é que manter o otimismo positivo, o pensamento próspero, aquele que diz vai dar tudo certo, mas também se ferramentar com aquilo que você tenha melhor de ferramentas para poder botar o teu pensamento na palavra, né, exposto, melhor falado, melhor dito, melhor escrito, como o próprio mago assim o traz. Então, a gente com isso já expandiu esse meu momento, né, de decisão, de desejo, de talento e de pensamento, já expandi. Vou olhar as 4 cartas transcendentais. A energia Yin é a que não está muito boa. Veja, o dependurado diz que ela está, digamos, talvez bem Yin mesmo, né, do tipo sem grande ação para esse momento. Então, que eu recolha o meu lado mais receptivo, mais nutridor, mais feminino, mais doce. Vamos recolher, recolhe, deixa ele em stand-by, né? Vamos deixar o cara quietinho, esse lado, vamos deixar a mamãe quietinha, fora dessa história, deixar meu feminino fora da história e o meu masculino no sabonete do louco. Então, não é para usar uma ação de proteção real, é uma proteção meio lúdica, uma proteção meio do bom jogador, ou do espertalhão, ou daquele que apareceu uma oportunidade, uma fresta, a gente passa, não é? E de dançar conforme a música. Ali a gente se pendura no armário, que nem o vovô da família Addams, e aguarda o melhor momento. Aqui a gente vai de skate, ou então vai de surf, ou então a gente vai de patins, ou a gente vai de pula-pula, a gente vai de algum jeito. Mas a gente tem a ousadia do louco, não é? A reverência do louco, junto com a dificuldade ou paralisia daquilo que é o tornar fácil e tal, né? Meio que guardando algumas armas do feminino e expondo do masculino apenas o necessário, né? Então não é para pegar um yangzão grandão, não é. É o lado criança, né? Do meu lado masculino, do meu lado pai. Limitações e obstáculos, que a gente vai ter que olhar para as limitações. Bom, as limitações e obstáculos, nesse momento, estão ligadas aos universitários,
estão ligadas àqueles que são maiores do que eu, que são profissionais maiores do que eu, a tudo aquilo que esteja na mão da tradição, do que é tradicional, né, do que é burocrático, também é uma questão do Papa, porque isso não dá mão. E se é enguiçado, a gente reza porque temos que aguardar, né? Não tem muito o que fazer. Ou como uma querida ainda falou ontem, então paga lá para ficar acompanhando coisas, né, por sites e tal, tenta acompanhar de alguma forma. Talvez eu precise aí, ao longo desse processo como um todo, talvez eu precise, né, de médico, advogado, contador, enfim, eu vou precisar de alguém que também pode ser uma coisa, né, que pode ser um auxílio. Final do grande finale, a gente tem a Lua. Então, veja, a grande síntese desse meu momento de vida é que eu fui de novo para o mundo do lado de fora e que a gente tem algumas coisas que estão legais e outras nem tanto. Essa última, como possibilidade, a Lua está dizendo, então, a gente não dá para ver daqui muito bem, não. Né? Por quê? Porque a gente tem psiquismo, talvez tenha algumas insatisfações, pode ser que tenha algumas tristezas, nem tudo exatamente se siga como na minha expectativa super otimista aqui em cima, no meu pensamento. Então, que eu também me reserve o direito do sono, do descanso, né? E até do escapismo, se for preciso, da reza, né? E de não ficar acreditando em ilusão, lidar com coisas factuais, como bem diz aqui a dona Justiça. E se eu for entender, né, como é que esse mundo vai atuar, eu vou vir do mundo para com as duplinhas. Então, assim, a síntese do meu jogo de hoje tem a fé e a comunicabilidade do meu querido, da minha querida Estrela e Mago, tem a ponderação e meio que poderzão entre temperança e diabo, tem a coragem, mas também o silêncio do carro com a sacerdotisa, a virada e as viradas, junto com uma certa teimosia e autoridade da roda e do imperador para se resolver. Então, são ferramentas desse arcano do mundo que vão estar em pauta para minha vida nesse momento, já que eu não coloquei uma pergunta específica, certo? Acho que é isso, gente. Acho que demos conta. Olha que maravilha, né? Então, assim, puxando até um pouquinho aqui para cima, para quem quiser printar, pronto. Então, lembrando todos vocês de que amanhã a gente tem uma nova jogada aqui no 365. Não me abandona, vem comigo, que amanhã a gente tem mais a jornada arquetípica, também com 21 cartas, também da nossa querida Irene Gade, numa semana de Roda da Fortuna, de fazer, né, essas viradas assim importantes aqui no 365. E aí não tem mais nem o que dizer ou não dizer, que não seja um beijo, um queijo, tarotê para todos vocês, e a gente se vê. Valeu!